Saúdo a todos os internautas com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estarei lendo aqui 2 versículos da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e versículo 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Estamos aqui diante da preocupação e da advertência do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, aonde estava sendo introduzido pelos falsos apóstolos um falso evangelho, um falso Cristo e um falso Espírito. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele falou que se alguém pregasse outra mensagem, outro Jesus, que não era para a igreja receber, porque se recebessem, com certeza iriam sofrer. E o evangelho que o apóstolo Paulo defendia com toda a sua garra era o evangelho do reino de Deus, a mensagem da salvação, aonde ele anunciava com toda a autoridade que Jesus Cristo veio salvar, veio curar, veio batizar com o Espírito Santo e que voltaria para arrebatar a sua igreja. E é esse evangelho que a igreja de Cristo deve continuar pregando. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Mas o que nós estamos vendo nos dias que estamos atravessando, dias esses que antecedem a volta do Filho do Homem, é que está sendo pregado outro Jesus e sendo pregado outro evangelho. E outro Espírito tem se manifestado no meio das igrejas, que não é o que o apóstolo Paulo ensinava. Hoje estamos sendo bombardeados por um câncer que é denominado como a falsa teologia da prosperidade, aonde pseudos pregadores, através dos programas de comunicação, têm divulgado, ensinado que para receber as bênçãos de Deus é necessário depositar nas contas bancárias do seu ministério uma semente de R$900, de R$1.000, ou até mesmo de R$10.000. Ou a pessoa que deseja adquirir a tão sonhada casa própria, que abra a mão de um mês de aluguel para depositar na conta desses ministérios, para que possam receber de Deus a tão sonhada casa própria. Outros têm ensinado que para receber os favores divinos é necessário adquirir amuletos como meias de R$153, como martelo de R$1.000, como colunas de R$200, como carnês pagando mensalidades mensalmente para alcançar os favores divinos. Estamos observando que estamos vivendo a Idade Média no século XXI. Estamos retrocedendo na história, pois na época dos reformadores, a história nos ensina que a Igreja Romana usava desses subterfúgios. Vendiam pedaços de madeira, dizendo ser madeiras da cruz de Cristo. Venderam tantas madeirinhas que dariam para construir outro coliseu romano, onde cabiam 80.000 pessoas sentadas. Eles ensinavam que cada moeda que se jogasse no gasofilácio, ao som da moeda batendo no gasofilácio, era uma alma que saía do purgatório. Pois bem, Deus levantou homens como John Hus, Savonarola, Jerônimo de Praga, Martim Lutero, entre outros, que incendiaram a Europa com o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de simplicidade, o Evangelho de salvação, o Evangelho de transformação de vidas, não o Evangelho capitalista, mercantilista, aonde muitos têm introduzido encobertamente um falso ensino, pregando mentira como se fosse verdade. E ensino ainda na teologia da prosperidade que Jesus não era pobre, que Jesus tinha condições financeiras bem elevadas. A Bíblia é bem clara em Zacarias capítulo 9, versículo 9. A Bíblia nos ensina uma profecia messiânica que Jesus Cristo, o justo, o rei, o salvador, viria pobre e montado no jumentinho. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando nasceu, ele nasceu na estrebaria, não nasceu num palácio. Ele não foi acomodado num berço com cômoda, não. Ele foi acomodado numa manjedoura. A Bíblia diz
que Jesus Cristo, ele mesmo fazia poesia do sofrimento que ele passava. Ave do céu tem ninhos, raposa covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele também tem uma das suas máximas. Ele diz que no mundo teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque ele venceu. Nós vemos também na Bíblia Sagrada, quando Jesus é morto, lá na cruz do Calvário, José de Arimateia, seu discípulo oculto, enterra ele entre os ricos. Não porque Jesus tinha um plano funeral, não, mas porque José de Arimateia era um homem de posição, e ali colocou o corpo de Jesus num túmulo onde não tinha sido ninguém sepultado. Mas ao terceiro dia, Jesus devolve o túmulo a José de Arimateia da mesma forma que ele pegou, porque Jesus Cristo tem a chave da morte e do inferno. A porta que ele abre, ninguém fecha, a que ele fecha, ninguém abre. Jesus Cristo é o centro da nossa mensagem. Jesus Cristo é o centro de tudo. Muitos dizendo que ele era rico, negativo, e ainda ensino na teologia da prosperidade, ensinando que quem anda de fusca, a pé ou de bicicleta está amaldiçoado. Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado numa jumentinha que não era nem dele, era emprestada. E o povo ovacionou Jesus Cristo. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. É esse Jesus que nós pregamos. Estão mostrando aí outro Jesus, que não devemos recebê-lo. Hoje nós estamos vendo um verdadeiro comércio da fé, aonde o profeta Isaías ele fala acerca desses homens, Isaías 56:11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem, cada um pelo seu caminho, cada um por sua ganância. E em Apocalipse 22, versículo 15, a Bíblia diz que ficarão de fora, o primeiro da lista, os cães, eles ficarão de fora. São homens avarentos, amantes de si mesmo, que se tornaram doutores conforme suas próprias concupiscências, achando que o Evangelho de Deus é causa de ganho. E o apóstolo Pedro ele fala que por avareza fariam da igreja negócio. Jesus Cristo chega em Jerusalém, no templo em Jerusalém, está ali homens fazendo comércio dentro da casa de Deus. Jesus Cristo cheio do Espírito Santo, ele vira a mesa e diz: a casa do meu pai é casa de oração, e vós estão querendo fazer dela covil de ladrões e salteadores. E Jesus já está começando a virar a mesa, porque o Evangelho de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E você que está assistindo esse vídeo, preste atenção o que está sendo divulgado na mídia, aonde igrejas estão parecendo verdadeiras empresas, aonde os seus donos majoritários têm lutado pela concorrência, pelos clientes que são os fiéis, estão numa luta travada. Aqui tem mais milagre, não é aqui que tem mais milagre, aqui tem milagre só aqui na Bíblia, fazendo um verdadeiro merchandising, um marketing evangélico. E ainda uns dizem, aqui é a porta do milagre. Jesus ele falou, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. A porta do milagre é Jesus. Jesus, quando estava nesta terra, ele nunca cobrou por milagre. Quando ele curava, ele dizia, vai, a tua fé te salvou. E também ele nunca procurou autopromoção ou glória humana. Tanto que o diabo ofereceu a ele toda a glória deste mundo, ele rejeitou. Porque ele, quando curava, ele dizia, não conta nada para ninguém. Mas as pessoas com o coração cheio de felicidade tinham prazer de contar. Mas Jesus nunca se autopromoveu. E muitos homens têm feito um sensacionalismo na televisão, passando exaustivamente reportagem de pessoas se dizendo curadas e dizendo que foi curada de lepra, de outros tipos de doença. Pois bem, quando Jesus curava os leprosos, ele não ficava cicatriz nenhuma, não ficava marca. E outra, Jesus curava instantaneamente. Não mandava a pessoa ir para casa e voltar 15 dias depois ou 30 dias depois, não. Ele curava na hora. E Naamã, que é o leproso que foi curado no Antigo Testamento, quando ele é curado por Deus, a sua pele fica igual de uma criança, porque quando Jesus cura, ele não deixa marca e nem cicatriz. E não devemos também nos impressionar com milagre, porque milagre não salva ninguém. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer.
E nós vemos também que na época do Antigo Testamento, nos 40 anos do deserto, que Moisés atravessou o deserto com o povo, foi o período que mais aconteceu milagres aqui na terra. Mas também foi o período de mais apostasia, onde muitos deixaram de adorar Deus e foram adorar um bezerro de ouro. Então, fique com esta palavra. Não deixe se levar pela essa falsa teologia da prosperidade. Porque não estou pregando contra dízimos e ofertas. Quem sou eu para ir contra a palavra? Dízimo é bíblico, oferta é bíblico. Mas nós vemos na Bíblia que nós entregamos o dízimo e ofertamos é porque Deus já tem nos abençoado. Foi assim com Abraão, quando entrega o dízimo a Melquisedeque. Foi porque ele veio de uma grande vitória. Jacó fez um voto com Deus, se Deus o guardasse em toda a sua trajetória, lhe desse comida, vestimenta e amparasse ele naquele caminho, ele iria dar o dízimo de tudo. Então, não é como estão ensinando, tem que dar sementes de R$900. Eu aprendi, desde os meus 4 anos de idade, que a palavra de Deus é a semente, a parábola do semeador. Se ela cair em boa terra, vai produzir frutos bons. É a semente, é a palavra. Se você quer vitória, é só entrar dentro da palavra de Deus. Porque a bênção é consequência da obediência e a maldição é consequência da desobediência. Está registrado em Deuteronômio 27, 28. Monte Ebal, o monte da maldição. Monte Gerizim, o monte da bênção. Deus falou: Moisés, eu coloco diante do povo 2 caminhos. Se me obedecer, tem bênção. Se me desobedecer, tem maldição. E nem toda luta que nós passamos é maldição. Porque Deus ele também coloca em prova pessoas para serem lapidadas pelo Espírito Santo de Deus. Jesus foi para o deserto, e quem levou ele para o deserto foi o Espírito Santo. Na nossa vida tem luta, tem tribulação, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então não vamos deixar nos levar por essa falsa teologia da prosperidade, aonde ensinam que a pessoa que está passando por necessidade está debaixo de maldição. Eu vejo aqui na Bíblia homens muito ricos: Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Salomão, Davi, que declara no Salmo 16 que não tem outro bem além de Deus, toda a riqueza para ele não é nada em relação à grandeza de Deus. Mas também tem homens pobres na Bíblia. O profeta Elias, que foi sustentado por corvos no ribeiro de Querite, depois foi sustentado por uma viúva em Sarepta, mas era cheio do Espírito Santo. João Batista, que andava vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre. Nós vemos também o apóstolo Paulo lá em Corinto, que ele teve que fazer tenda junto com Áquila e Priscila para poder sobreviver, para manter o seu ministério. E o próprio Jesus Cristo, que não tinha riqueza, ele se despojou de toda a sua glória, assumiu a forma de servo, fez-se semelhante aos homens e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que nós possamos permanecer na palavra. Jesus Cristo é a porta, Ele que opera milagre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez eu repito, milagre não é evidência de salvação, pois é melhor entrar no céu com um olho só do que no inferno com 2. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo este vídeo e que a graça de Deus repouse sobre a vida de cada um de vós. É o que eu desejo em nome de Jesus.